Mas quem foi Lamarck? Aqui eu coloco uma figura do Lamarck, para vocês conhecerem como ele era. O nome completo dele era Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet Chevalier de Lamarck, um naturalista francês que desenvolveu a teoria dos caracteres adquiridos, uma teoria da evolução agora desacreditada. O que dizia essa teoria dos caracteres adquiridos? Dizia que qualquer ser vivo que obtivesse uma determinada característica, essa característica passaria para os seus descendentes. Por exemplo, se um rato perdesse o rabo, ele passaria essa característica para os seus descendentes. Hoje ninguém mais acredita nessa teoria. Lamarck viveu, ou melhor, nasceu em 1º de agosto de 1744 e faleceu em 18 de dezembro de 1829. Ele era um evolucionista, né? Que defendia essa teoria aí dos caracteres adquiridos, além da teoria da lei do uso e do desuso, que também significava o seguinte: se um ser vivo precisasse usar uma determinada estrutura do corpo, aquela estrutura se desenvolveria e, por consequência, pela teoria dos caracteres adquiridos, também passaria para a sua descendência. Mas hoje, como já falei, é uma teoria da evolução que é desacreditada. Mas ainda não respondemos à pergunta se a evolução é progressiva. Até que a seleção natural fosse plenamente compreendida, lembrem, seleção natural é Darwin que utiliza essa expressão, esse conceito. Então, até que a seleção natural fosse completamente compreendida ou plenamente, muitos evolucionistas postulavam a existência de uma ortogênese, uma força que impelia o mundo na direção ascendente de perfeição, e para explicar esse fenômeno, eles invocavam a teleologia. Aqui eu coloquei um GIF mostrando essa ideia errada ou errônea de que a evolução ocorreria de modo ascendente em direção a uma melhoria, tendo o ser humano como final da evolução, né? Só para ilustrar que não é assim que a evolução ocorre. Essa é a ideia errada, né? Da evolução como sendo algo progressivo. Portanto, já estou começando a dar a resposta a essa pergunta. No slide anterior, eu disse que se acreditava que a evolução era progressiva e era baseada em teleologia. Mas o que é teleologia? Aqui eu coloquei um exemplo para explicar, baseado nas pálpebras, conforme Aristóteles. Então, a teleologia consiste no uso de causas finais para explicar os fenômenos. Exemplo, o Aristóteles explicou a finalidade ou a função das pálpebras e do ato de piscar. Então, para ele, a pupila dos olhos é recoberta por uma pele fina para que a visão possa ser nítida. Existem pálpebras para que os olhos possam ser protegidos das coisas externas. E os animais piscam para que esse movimento impeça que objetos externos entrem nos olhos. Ou seja, além de antigamente se ter a ideia errada de que a evolução era progressiva, também se considerava que isso estava relacionado à teleologia, ou seja, há uma finalidade. Tudo que existia era explicado de acordo com a sua finalidade. Inclusive, para o Aristóteles, para você obter o conhecimento geral ou total, né, um grande conhecimento, você teria que conhecer a finalidade de tudo, ou a finalidade das estruturas dos seres vivos. Portanto, a resposta à pergunta é que a evolução ela não é progressiva e que humanos não descendem de macacos. Aqui para vocês, aqui ó, nesse desenho que tem o bisavô, o avô, o pai e você,
Isto não é sua árvore genealógica, porque a evolução não se dá dessa maneira, de maneira linear, né? A evolução, ela ocorre considerando aqui uma ramificação e sempre ancestrais comuns. É o que diz lá em cima, ó, a evolução postula que toda a vida na Terra tem ancestrais comuns. Então, a sua árvore genealógica compreenderia todos os seus bisavós, todos os seus primos de segundo grau, todos os seus primos de primeiro grau, seus avós, seus irmãos, seus pais, para daí chegar em você. Aqui ao lado também diz, ó, isto não é evolução, que um peixe vai virar uma salamandra, que depois vira um gato, que depois vira você. Não é assim. O que é considerado evolução depende sempre de um ancestral comum. Nesse exemplo aqui, a gente tem um ancestral comum de todos os vertebrados, dando origem aos peixes, aos anfíbios e aos mamíferos. Depois tem um ancestral comum de todos os vertebrados que são quadrúpedes, ou seja, que andam sobre 4 patas. Então, depois tem o ancestral comum dos mamíferos, né? E aqui mostra alguns mamíferos. Então, os humanos não descendem dos macacos, eles, no caso, o ser humano e o macaco possuem um ancestral comum. Então, continuando aqui, a descendência com modificação significa que os humanos são uma espécie única e também que compartilhamos muitas características com outras espécies. E que temos ancestrais comuns com algumas, né? Por exemplo, os humanos compartilham de 90 a 99% de identidade na sequência do DNA com outros primatas.